Vamos lá então, né? Tem um tempo que eu não faço um vídeo desses aqui, é uma trocação de ideia livre, eu acho que não vai ser o vídeo mais politicamente correto, certamente vai ofender alguns, mas eu acredito que quem não tiver o ego muito sensível e tiver um mínimo de maturidade para me acompanhar no desenrolar da ideia, com certeza vai sair mais inteligente no final e mais do que isso, vai enxergar um caminho claro sobre como você consegue deixar de ser burro e se elevar intelectualmente. Que no fundo é a nossa missão aqui no Universo Narrado, ó, já há uma data, né? Tornar as pessoas mais inteligentes. Então, se o preço se pagar para conseguir colocar mais alguns nessa jornada é ofender certos outros, eu estou razoavelmente satisfeito em pagar esse preço. Vamos lá, eu vou trocar uma ideia com vocês aqui sobre esse livro que eu terminei de ler recentemente, Mindset. E já vou fazer um disclaimer aqui, né? Mindset, a nova psicologia do sucesso. Pô, bicho, o Guizoli virou coach e tal. Cara, então, esse livro aqui, eu ganhei ele de presente há uns 9 meses, tá? E fui ler só agora esse mês. Quando eu ganhei ele, eu fiquei com um certo preconceito, eu confesso. Eu li essa parada, Mindset, a nova psicologia do sucesso, ficou meio indigesto pra mim, eu fiquei com um certo preconceito. Esse próprio termo, né, cara, Mindset, acabou adotando uma conotação meio zoada, eu acho. Enfim, não quis ler o negócio não, achei que era uma coisa meio esquisita. Ficou de lado. O livro que eu ganhei de presente não foi nem esse, foi na verdade a versão dele em português. E eu dei tanta pouca moral pro livro que ele ficou jogado de lado lá e eu até esqueci. Até que, meses depois, eu estava escutando um podcast de um professor e cientista que eu respeito muito, professor de Stanford e tal, e esse podcast era exatamente com a autora desse livro. E eles estavam trocando uma ideia sobre, de fato, a psicologia da mentalidade e tal. E como ele era um cara que eu respeito muito, eu passei a naturalmente respeitar um pouco mais a autora e quebrei um pouco do meu preconceito em relação a esse livro. Ele pareceu a ser algo muito mais sério, onde eu descobri, inclusive, que a autora era também pesquisadora de Stanford e tal. Eu falei, pô, bicho, vou ler esse livro. Lembra que eu tinha ganhado ele de presente? Então, eu dei tanta pouca moral pra esse negócio que eu esqueci e comprei uma nova versão, em inglês, no caso, pra eu me desafiar e treinar um pouquinho inglês. E antes de eu te contar alguma coisa sobre isso, vamos lá. Deixa eu te contar uma história sobre a minha vida, minha experiência pessoal. Quando eu tinha 17 anos de idade, foi o primeiro ano, isso foi em 2013, o primeiro ano em que o Enem se tornou o vestibular universal de todas as universidades. Até então ele era só a primeira fase. Então, por exemplo, eu sou de BH, o FMG tinha uma segunda fase, uma prova aberta, difícil, onde se você fosse fazer um curso de exatas, que era o meu caso, você ia ter que fazer uma prova aberta de matemática, de física, um negócio difícil e tal. Beleza, mas nesse ano que eu fui fazer o vestibular, o Enem se tornou o processo e a fase única, não tinha mais segunda etapa nem nada. Eu descobri, no meu terceiro ano, que eu era burro pra cacete, que eu era muito ruim, eu tinha muita dificuldade, eu não entendia como que fazia, por exemplo, multiplicação com número com vírgula, número decimal, somar frações, uns negócios assim. Mas, olha pra você ver que porcaria. Umas questões do Enem, cara, eu dava conta de fazer. A maior parte. Talvez se eu fosse fazer o Enem naquele meu terceiro ano, das 45 eu garimpava uma 30. Mas eu era burro, cara, eu era ruim. Eu sabia que eu era ruim, sacou? E aquele negócio começou a me ofender. Eu falei, pô, bicho, eu sei que eu sou ruim, que eu não sei um monte de coisa, mas o exame principal do país, eu mais ou menos dou conta de fazer. Eu saí até, provavelmente, mandaria até um pouquinho acima da média da galera. Eu falei, cacete, cara. Eu falei, pô, bicho, eu me recuso a fazer essa prova. Você acredita, cara? Eu tava no terceiro ano do ensino médio. Eu devo ter sido o único aluno da escola que se recusou a fazer a prova. Eu falei, cara, você quer saber o que eu vou fazer então? Eu vou fazer o vestibular do ITA. Dito e feito, eu não me inscrevi para o Enem, não me inscrevi para nenhum outro vestibular naquele ano, no meu terceiro ano. Eu tinha 17 anos, irmão. Eu falei, eu vou fazer a prova do ITA, irmão. E pulei pra dentro dessa confusão aí. E estudei, e aí, cara, comecei a tomar porrada todo dia, né? Questão do ITA, eu não conseguia fazer quase nenhuma, não tinha muito onde pesquisar as coisas, a internet estava nos seus primórdios em termos de ter conteúdo de educação e tal. Eu lembro, cara, olha que louco, a prova do ITA ela é tão difícil, é um desafio intelectual pra qualquer um. Pra mim, pra você, pros seus professores. Eu estudava numa escola particular, não era das melhores não, mas uma escolazinha mediana, vai. E eu tinha ali 3 professores de matemática, 3 de física, né, revezando ali e tal, as frentes. E eu lembro que eu chegava no fim da aula pra todos eles, em matemática, física, química, e pedia pra eles resolverem alguma questão pra mim do ITA, que eu tentava fazer e não conseguia. Eles eram o meu apoio, né? E, cara, nenhum professor, para não falar nenhum, tá, tinha um que conseguia fazer algumas. Os outros todos, então 70% dos caras não conseguiam resolver nenhuma, 0 questões, cara. De matemática, física, de química, do IME e do ITA.
Ou seja, isso é um desafio intelectual até mesmo para os seus professores. Tanto é, olha que louco, cara, um desses professores, depois se tornou até meu camarada, meu amigo e tal, veio aqui em casa, depois que eu me casei, ele me chamou no canto um dia e falou, ô Felipe, deixa eu te contar uma parada, cara. A gente não vai conseguir te ajudar não, cara. Eu vou ser sincero com você. E o cara rasgou o verbo mesmo. Ele falou assim, cara, esse negócio de imita tá muito acima do que a gente mexe aqui tradicionalmente, que é a prova do Enem. A maioria dos professores nunca nem estudou e trabalhou nesse nível. Os que estudaram já estão meio enferrujados. Você vê que você me pede questão todo dia e eu não dou conta de fazer, e eu engasgo e eu agarro. Os outros professores também, porque eu tenho conversado com eles na sala dos professores. Então, cara, foi mal. Queria te avisar pra te abrir um pouco a cabeça, mas você tá meio sozinho nessa. Eu falei, nossa, caramba. Ali eu fui percebendo que o desafio que eu tinha encarado era ainda maior. E tomando porrada e não dava conta de entender. Eu lembro, meu irmão, eu lendo livro de matemática, porque eu desisti de estudar pelas aulas da escola e falei, meu pai, porra, bicho, essa aqui eu tenho que segurar pra não chorar. Meu pai fez ali o que eu considero o maior investimento que ele já fez na minha vida. Ele comprou uns R$1.200 de livros pra mim, porque eu não tinha mais nenhum outro recurso, a internet nos seus primórdios, os professores me falaram que eles não poderiam me ajudar, e eu comecei a estudar por livros. E foi um desafio do cacete, irmão. Nossa, eu pensei em desistir inúmeras vezes, porque eu pegava um livro de matemática, cara, e eu começava a ler um certo parágrafo. Aí quando eu virava a página, eu percebi que eu não tinha entendido porcaria nenhuma. Eu voltava e lia, cacete, aí virava a página, cara, eu ficava mais de dia, como assim? Não tô entendendo, eu vi o exemplo, como é que funciona essa porcaria? Então, nossa, cara, que negócio mais indigesto, que negócio que realmente destrói, cara, o seu ego, se você tem algum. Mas enfim, o fato é que, não vou entrar em muito detalhe de como é que foi o desfecho, não passei no ITA, naturalmente, tomei porrada pra cacete, mas eu me orgulho pra cacete, irmão, de ter tomado uma decisão, de ter olhado um negócio que era difícil pra cacete, que era a prova do ITA, e que a maior parte dos estudantes simplesmente pula as questões e tem medo de encará-las. Eu falei, cara, é aqui que eu tenho oportunidade de crescer. É aí, cara. Porra, não é fazendo a prova do Enem, porque eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu tenho diversas deficiências, e aqui eu dou conta de fazer, então isso não me oferece nenhuma possibilidade de crescimento, cara. Porra, e com 17 anos eu não tinha feito essa leitura tão complexa na época, mas eu saquei, hoje eu saco, né, cara? Porra, aquilo ali era uma mentalidade de crescimento. Fazer a prova do Enem não me ofereceria nenhuma possibilidade de crescimento, cara. Uma prova superficial, porra, vamos ser sinceros. A questão de matemática é que 1 bilhão tem quantos zeros, né? Tem uma questão assim, né? 1 vezes 10 a 9, nossa, cara. Nossa, cara, isso aí é um negócio que vai, pô, bicho, eu que sou ruim, que sou fraco, um cara do ensino fundamental faz, é sério? Esse é o grande desafio. Eu tô há 12 anos aqui, cara, na escola. Meu ofício é ser estudante e esse é o grande desafio que vai ditar se eu ingressarei ou não numa universidade pública. Nossa, cara, não, cara, eu me recuso a me submeter a esse processo. De fato, eu o fiz. E encarei um que era muito mais difícil, mas que representava, como eu disse, na época eu não tinha feito essa leitura, mas o que me atraiu a fazer uma prova diferente do Enem, no caso foi a do ITA, era a possibilidade de crescimento. Era não dar conta de aceitar que existe uma prova feita para estudantes do ensino médio, e eu que estava concluindo o ensino médio e tinha o privilégio de só estudar a vida inteira, e bebi leite, comi carne, e eu não dou conta de fazer. Nossa, cara, você tá entendendo? É aquilo, você serve pra quê, cara? Porra, você só estuda, você não trabalha, cara. Você tem o privilégio, seu ofício é ser estudante. Você tá concluindo o ensino médio. Então agora é a última fase do negócio, irmão. É o último exame, é a prova, é o chefão que vai decidir se você ingressa ou não na Universidade X. E existe um que você não dá conta, cara. Que você não dá conta, que você tem medo até de olhar pra questão de encarar. Não, cara. Não dá. Porra, bicho. Sacou? Não tem cabimento. A vida é isso, então? É procurar sempre a coisa mais confortável. Não tem cabimento. E aí eu decidi por esse caminho. Como eu disse, não passei no ITA, mas cresci pra cacete, cara. Esse meu terceiro ano, meus 17, 18 anos de idade, foram provavelmente, cara, os anos de maior amadurecimento intelectual que eu tive na minha vida. Tanto é que depois eu nem quis mais fazer o ITA. Porque eu não sabia nem se eu queria tanta assim, engenharia. Meu irmão, eu não sabia nem o que um engenheiro fazia. Sacou? O que me motivava lá realmente era muito mais o desafio. Tudo é que aí depois que eu fui encarando o desafio e crescendo, aí eu fui perdendo um pouco de vontade de fazer a prova do ITA. Quando eu dava conta de fazer as questões, entender as teorias e eu conseguia encarar a prova de frente,
fazê-la já tinha perdido a graça pra mim. E tanto é que depois aí eu entrei em engenharia mecânica lá no FMG e depois abandonei a faculdade de engenharia no 7º período. Era aquilo, eu não sabia mesmo o que o engenheiro fazia, não estava tão certo. O que eu vi ali foi uma possibilidade de crescimento, de realmente existir algo que estava muito acima, mas muito acima do que eu dava conta e não aceitar esse gap, sacou? Não aceitar essa lacuna. Como pode, cara? Como pode ter um negócio que não, cara? Não, sacou? Como é que... bicho. Entendeu? Aí é aquele papo, cara. É o papo do brio. Entendeu? E eu não tinha ego nenhum ali. O ego do... Porque o cara que tem muito ego, na verdade, ele não vai querer fazer aquilo, porque aquilo vai dar porrada nele todo dia, cara. Porque você encarar um negócio que você sabe que você não dá conta, é você entrar numa briga pra perder, pra apanhar, pra tomar porrada. Quem tem um ego muito grande não encara. Sacou? Quem tem um ego muito grande vai encarar um desafio que ele sabe que ele dá conta, que ele sabe que ele vai sair vencedor, que ele sabe que ele vai sair por cima. Então não tinha nada a ver com ego, lance, muito pelo contrário, apanhei pra cacete, meus amigos todos não, mas a maioria fez o Enem, entraram numa universidade, eu não entrei, cara. Sacou? Eu não entrei, todo mundo passou e eu fiquei lá. Por quê? Porque eu fui o maluco que não fez o Enem, que não fez o vestibular e fez logo o mais difícil de todos. Mas ali eu cresci. E aí, onde que eu tô querendo chegar então, cara? Vamos lá, né? Vamos chegar um pouco aqui no papo do autor e já eu vou te falar sobre como que você faz pra ficar muito mais inteligente. Ela fala, né, a grande teoria dela, e ela pesquisa isso há 30 anos, então eu vou contar um pouquinho aqui para construir um mínimo de autoridade nela e tentar quebrar um pouquinho do seu preconceito em relação a isso, porque como eu disse, eu também o tinha, mas aí depois que eu quebrei, eu fui pesquisar e fui ler o livro e vi que é uma pessoa muito séria. Ela tem uma pesquisa de mais de 30 anos, né, na área da psicologia, sobre mentalidade. E ela defende que existem dois tipos de mentalidade, né? A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E ela diz que o tipo de mentalidade que você adota e a forma como você vê a si mesmo, isso tem um impacto significativo, extremamente relevante no seu eventual crescimento, desenvolvimento e na possibilidade de você alcançar as coisas que você almeja. Então tá, o que significa isso então? A mentalidade fixa, a mentalidade de crescimento, essencialmente, é alguém que entende, que acredita que todas as habilidades são desenvolvíveis. Sacou? A inteligência, irmão, ela é desenvolvível. Eu posso aprender e ficar bom em matemática mesmo sendo muito ruim. Eu posso aprender e ficar bom em tocar música mesmo sendo muito ruim. É uma pessoa que entende que a gente não nasce com habilidades inatas e imutáveis. É claro que pode ter um cara que já nasceu e tem uma tendência a ser um pouquinho melhor em matemática, mas o cara da mentalidade de crescimento, ele sabe que ele pode ultrapassar a capacidade desse cara com esforço, com trabalho, com a dedicação. Em alguma medida foi o que eu fiz ali, cara. Eu era ruim pra caramba mesmo no negócio, sacou? E eu fiquei muito bom. Tão bom que anos depois, aos 17 eu era burro, não sabia nada, fiz a prova, não passei. Aos 20 eu tinha me tornado professor mais novo da maior escola do meu estado. E olha que louco, cara, eu tinha aprendido tanto que lá eu era conhecido como o professor que mais sabia física. Olha que louco, cara. Eu dava uma turmas em ITA e tal. No dia que tinha o vestibular do ITA, a gente tinha que ir na escola lá pra resolver a prova do ITA, pra galera pôr no site. O coordenador da física chegava pra mim e disse, olha, vem cá aqui, ó, vê se meu raciocínio tá certo aqui e tal. Eu revisava a questão dos caras, bicho, pros caras colocarem lá. Ou seja, pera aí, bicho, como é que pode? Eu não sou nenhum gênio, não, já eu vou falar sobre isso aqui, quem me acompanha aqui há um pouco mais de tempo, sei lá, vocês têm uma visão de que eu sou muito inteligente, talvez porque, sei lá, bicho, eu não sei exatamente, porque tem uns vídeos aqui legais, eu me recuso a falar de coisas muito superficiais aqui, talvez porque eu fiz um mestrado, eu não faço a menor ideia, porque eu li muito, cara, eu sei uma coisinha ou outra, sacou? Depois eu vou chegar lá e vou falar como eu me vejo a mim mesmo, e é uma visão muito diferente da qual você possivelmente tem de mim. Mas enfim, voltando, como pode um indivíduo que com 17 anos não sabia nada, todos seus amigos fizeram um vestibular, foram aprovados, eu me recusei a fazer um tipo específico porque eu sabia que ele não me ofereceria possibilidade de crescimento, encarei outro, tomei porrada, naquele ano não passei, mas evoluí pra cacete, cara, eu fiquei extremamente satisfeito. Me pergunta se você ficou triste de não ter passado no ITA? Não! Porque no meio do ano eu já falei, cara, é impossível eu passar, eu já tinha me dado conta, falei, cara, tá muito distante de onde eu tô, mas tá muito. E o que eu quero é evoluir, então se eu evoluir tá bom. Eu sabia, não tem a menor chance de eu passar no ITA. Eu já fui pra prova, falando, cara, menor não, mas vai, deve ter 1% de chance de eu passar, só se der uma sorte do cacete e tal, porque não tem como. O gap é muito grande, assim, um ano não dá pra chegar lá e tal. No início do ano eu achei que dá, mas depois no meio eu já vi que a pica era muito maior do que eu imaginava. Enfim, o fato é, no final do ano, olha que louco, cara. Eu fiquei extremamente feliz, cara, satisfeito.
tomando porrada na prova, não passei. Por quê? Porque eu cresci. Eu falei, nossa, cara, eu terminei o ano muito mais inteligente, cara. Eu jamais voltaria a enxergar o mundo sob a mesma ótica. A matemática, sobre a física, cara, eu dei um clique na minha cabeça e falei, meu irmão, eu desenvolvi pra cacete minha capacidade de pensamento, de abstração, de entender ideias complexas, de conectar coisas. Eu falei, nossa, cara, não poderia ter nada que eu pudesse ter construído e conquistado nesse ano mais valioso do que isso. Isso é o que a autora chama de mentalidade de crescimento. Ela diz, o cara que tem a mentalidade, o indivíduo que tem a mentalidade de crescimento, esse indivíduo, ele entende que qualquer habilidade é desenvolvível. E ele o tempo inteiro está buscando coisas que o desafiam, que estão mais difíceis do que ele dá conta, justamente porque é dando esse salto que ele evolui. Já o indivíduo da mentalidade fixa, ele acredita que o nível de inteligência dele é fixo, é inato, é quase que imutável. Então um indivíduo, por exemplo, nessa minha analogia, que sempre que vê uma questão do ítaro material, pula. Por que ele pula? Porque não dá pra mim, isso aqui, né, é muito mais difícil e tal. Não tem a ver com você ser de exatas não, cara. Porque eu não sou de... Não, cara, não tem a ver com você encarar um negócio difícil e crescer no desafio, sacou? No fundo eu nem queria ir pro ítaro, nem fui. Depois não me... O negócio é... Porra, bicho, não tem como. Você tá ali, vê um negócio que foi feito pra alguém dar conta de fazer e simplesmente aceitar que você não dá conta. Que não, aquilo tá aqui e eu tô aqui. E é isso, né? Tá acima. Não, cara, entendeu? E o crescimento? Ah, tá. Então o indivíduo que tem a mentalidade fixa é um indivíduo que acredita que é muito difícil, ou ele não tem, talvez, tanta capacidade assim de mudar. Eu tô falando de inteligência, mas poderia se aplicar em outras áreas, né? De mudar o seu nível de inteligência. Sacou? É um indivíduo que fala assim, eu sou de humanas, né? Não, matemática não. Porra, bicho! Você tá de sacanagem, cara? Pô, eu sou de exatas, eu fiz um mestrado em física teórica, tá aqui, irmão. Eu leio pra cacete economia, eu leio sobre filosofia, Marx. Não tem como, eu tenho que entender essas coisas, eu não posso ser um ignorante completo, não existe isso, eu sou de humanas, eu sou de... Sacou? Ah, tá, o cara da mentalidade fixa é o cara que é de humanas, é o que é de biologia. Não, eu não vou fazer aquela do ITA porque eu quero fazer só o Enem, né? Não, cara, você não tá entendendo que o lance é o crescimento, é o desenvolvimento, sacou? O cara da mentalidade fixa é o cara que não quer encarar essa prova do ITA porque ele tem uma possibilidade grande de ser reprovado. E ser reprovado seria um rótulo muito ruim para ele. Diria que ele é burro. Enquanto para mim ser reprovado não disse muita coisa. O sucesso não estava na aprovação em si. O sucesso estava no meu crescimento e no meu desenvolvimento. A aprovação, em algum momento, quando ela acontecesse, seria só uma consequência disso, cara. E tanto é que eu terminei o ano extremamente satisfeito, mesmo não tendo passado. Por quê? Porque a mentalidade que eu tinha naquela época, que é o nome que a autora dá aqui, né? Era a mentalidade de crescimento. Na época eu não sabia desses termos, nem nada disso, né? Mas agora eu tô lendo o passado sob a ótica dos conhecimentos e experiências que eu adquiri. E eu já falo isso aqui pra caceta aqui no YouTube há muito tempo. De que você é burro, cara. Mas você está burro. A burrice não é um estado inerente ao ser. Você pode abandonar esse estado. E o tempo inteiro eu tô falando de desenvolver inteligência. E tudo isso foi baseado em conhecimento tácito. Experiências minhas e de outros estudantes que eu fui desenvolvendo e treinando também ao longo dos últimos anos. E eu fui sacando que tal como eu tive o privilégio de passar por mim estudantes burros pra cacete. Tais como eu. Mas esses caras foram aprovados em medicina, no IME, no ITA, nossa, indivíduos que hoje são extremamente competentes intelectualmente, mas que não o eram. Então eu, na prática, fui entendendo, inclusive quando eu li o livro eu achei legal pra cacete, porque eu diria que uns 50 ou 60% do que tá aqui, em alguma medida eu já sabia. Mas eu demorei 7 anos para ir incorporando essas ideias ao longo da minha experiência, de forma empírica e tal, né? E ler o livro, na verdade, só clareou melhor o processo e validou cientificamente aqui, né? De modo mais sério, aquelas coisas que eu desconfiava. Então, enfim, o grande ponto aqui que a autora coloca é, cara, o indivíduo que tem a mentalidade fixa, esse cara cresce muito pouco. Esse cara, ele tem um ego mais frágil. Ser reprovado quer dizer que ele é burro, significa um rótulo. Tirar uma nota baixa é ruim demais para ele, porque rotula ele como alguém que não dá conta. Esse cara acredita que a inteligência dele é fixa, então tirar uma nota baixa quer dizer que ele é ruim. E como a inteligência dele é fixa, aquilo significa algo, diz algo sobre ele, sobre sua essência. E aquilo o incomoda. E esse indivíduo, então, ele evita desafios. Ele não faz a questão do ITA, ele pula. Ele não encara uma prova muito mais difícil, ele foge. Entendeu? Por quê? Porque encarar coisas difíceis é, invariavelmente,
tomar porrada, sacou? Ir mal, não dar conta. E não dar conta por um indivíduo da mentalidade fixa é ruim demais, porque diz algo não sobre um estado atual dele, mas diz algo sobre a sua essência. Porque se ele acredita, né, que a inteligência, as habilidades são quase que fixas, né, não dá pra esse cara ficar tomando porrada e ir muito mal e ser reprovado, porque aquilo tá o tempo inteiro dizendo algo a respeito de si, da sua essência, muito baixo, de que ele não dá conta. Enquanto o indivíduo da mentalidade de crescimento, ele não se importa muito em ser reprovado, em tirar uma nota ruim, porque aquilo tem outro significado. O significado que aquilo tem é que, pô, bicho, eu tenho que melhorar. Aquilo, na verdade, é uma medida, é motivador. É um indivíduo, esse indivíduo, ele busca o desafio porque ele entende que é lá, no desconforto, no complexo, no desafiador, que mora a possibilidade de crescimento. Que em alguma medida é o que eu fiz ali aos meus 17 anos e sigo fazendo até hoje, cara. Pô, bicho, mesmo hoje, não dá. Eu tô aqui, cara, tocando aqui o Universo Narrado, tô fazendo vídeo aqui direto, live, participo de outras 5 empresas aqui no grupo, faço coisa pra cacete, trabalho 10, 12 horas por dia. E, cara, esse ano, nós estamos aqui em setembro, cara. Cara, eu já li 22 livros. De quê? De um monte de coisa, de física, de matemática. Tô relendo, tá aqui o cara, tô relendo Galileu, algumas ideias do Galileu, já li coisa pra cacete de psicologia, já li coisa sobre política, sobre filosofia, sobre negócio, sobre marketing. Porque senão, cara, eu emburreço. E se eu fico, hoje eu tenho eu me desenvolvi tanto nessa mentalidade de crescimento, que, cara, se eu fico um mês sem ler um livro, um mês, cara, eu fico estressado, eu fico mal, eu trato a galera mal, eu sinto que eu tô emburrecendo. Aquilo, você tá entendendo? De novo, é mentalidade de crescimento o tempo inteiro. Então, o grande ponto é, a autora separa, então, esses dois tipos de pessoas. Lógico que se você tem esse tipo de mentalidade fixa, naturalmente você pode sim mudar de mentalidade. Se você quiser, eu posso trazer uma continuação desse papo aqui, trocar uma ideia, vocês me contem aí, por favor. Mas o grande lance é, bicho, pra você deixar, se você é burro, matemática é difícil demais, beleza, cara, tranquilo, é pra você, é pra todo mundo, tá de boa. O grande lance é, o que você faz com isso? Aí tem dois caminhos, o primeiro é, eu não dou conta, não é pra mim, eu sou de humanas, eu só vou até aqui e tal. E o outro caminho é, tá, então beleza, então me dá um negócio aí, me dá a parada aí, me dá o quê? Me dá lições de matemática, me dá um livro, me dá um negócio, não tem como, cara. Eu entendi que o negócio tá aqui, que eu tô aqui, mas beleza, e como é que eu faço o caminho? Entendeu? É isso. E em qualquer área da sua vida, cara, qualquer tipo de habilidade, é assim, e eu acredito demais nisso, porque nos últimos anos eu venho observado isso em diversas áreas, não só da minha vida, mas de pessoas que se observam. Meu irmão, o esforço, ele supera qualquer talento no longo prazo. Qualquer talento, mas qualquer um mesmo, cara, qualquer um. Eu não era um indivíduo melhor em matemática e física, mas, cara, eu estudei muito mais do que qualquer indivíduo que eu vi. Quando eu tava dando aula, eu tinha 20 anos de idade e os professores estavam lá 15 e não tinham lido um terço dos livros que eu tinha lido. Pô, até aqui, irmão, Newton, Galileu, não tinham, cara, os caras não tinham um terço do meu repertório de filosofia da matemática, da física, de história da física, da matemática, repertório de equação, não tinha nada. Pra você ter uma noção, cara, eu trabalhava, só pra você sacar, olha que louco, cara, eu trabalhava nessa escola, eu era monitor inicialmente. De física, na turma ITA lá e tal, em outras turmas também, mas eu vou pegar a turma ITA que era o maior desafio ali então, foi a história que eu comecei contando pra vocês. No final do ano, eu tava mandando tão bem, porque eu tava estudando igual um maluco, cara, que os alunos da turma se juntaram na escola, isso é legal pra cacete, fizeram um abaixo-assinado e falaram pra coordenação e pra diretoria que eles tinham que me contratar como professor, porque apesar de lá eles já terem 3 professores de física, segundo os alunos, eu tava carregando a física nas costas da turma ITA. E, cara, modéstia à parte, eu tava arregaçando mesmo. Eu tava mandando muito melhor do que os caras. Não porque eu era melhor do que eles, sacou? De novo, é mentalidade de crescimento. Não é de fixo, não, que eu sou o melhor cara, eu sou o cara, mas falando, não tem nada a ver com ego. Eu olhei aqueles caras ali, e eu vi eles fazendo e eu falei, cara, eu vou fazer melhor. Não é ego, eu vou estudar mais, eu vou ralar. E, cara, no final, de novo, isso aqui não foi construído em um ano. Eu estudei pra cacete aos 17, aí eu entrei e comecei a dar monitor lá aos 18, aos 19, então eu fiquei 2 anos ralando igual um maluco, mergulhando em livro, e eu olhava pros professores todos, maior escola do meu estado, e eu falava, cara, eu consigo fazer melhor que esses caras. Mas através do quê? De um talento inato? Não, hoje eu não sou, mas eu vou chegar lá, eu vou me desenvolver. De novo, mentalidade de crescimento. Então, voltando aqui, bicho, eu acredito que a prova do Enem, em alguma medida, ela representa um desafio intelectual muito pequeno. Ponto. Isso aí é fato, cara. Mas é difícil pra caramba, então vai lá e faz o Enem e passa. Não, cara, eu não tô falando que é fácil você ser aprovado em medicina, Não, a concorrência é alta, etc. Mas o desafio intelectual,
ele é razoavelmente pequeno, sacou? Cara, pega a prova de matemática, cara. 45 questões, 30 questões ali são da matemática no ensino fundamental. É regra de 3, sacou? É coisa simples de geometria, gráfico, ler gráfico, entendeu? Porra, bicho, vai falar que isso é um desafio intelectual enorme. Não, cara, não é, sacou? Não é. Então, onde que mora o crescimento? Aí eu vou te contar uma outra experiência aqui. Eu dando aula em turmas, não vou nem falar de eu dando aula, vou voltar mais no tempo. Eu, estudante. No ano seguinte, lembra, aos 17 fiz só o ITA, tomei porrada, não passei. No ano seguinte, aí que eu fiz? Nem estava estudando, parei de estudar pra vestibular, qualquer coisa, não quero fazer mais o ITA, e ficava estudando só física e matemática, igual um maluco, cara, era meu tesão. E algumas coisas de filosofia. Comecei a trabalhar e tal, e no final do ano fiz um vestibular. Olha que louco, passei em primeiro lugar em engenharia mecânica no FMG. Pois é, cara, primeiro lugar, ampla concorrência e tal, não estava usando pra vestibular, tinha cagado pro Enem. Como é que é o Enem, cara? Só que nessa época eu já li igual um maluco. Eu já tava lendo 40, 50 livros por ano, em média. Física e matemática, que não é onde a galera vai pior, eu sabia mais que todo mundo, sacou? Praticamente gabaritei essas provas. E pronto, fui aprovado em primeiro lugar. Ou seja, onde que eu tô querendo chegar, bicho? A conquista, ela é uma consequência do desenvolvimento. O indivíduo da mentalidade fixa, aqui sou eu incorporando e interpretando algumas coisas que a autora fala pro nosso contexto aqui. O indivíduo da mentalidade fixa, ele tá focado só na conquista, ou seja, no título. Porque para ele o que importa é o rótulo, uma vez que o rótulo, sendo bom ou ruim, diz algo sobre sua essência. Então esse indivíduo ele quer ser aprovado. Eu quero passar em medicina, eu quero tirar tal nota, eu quero isso. E se ele vai mal, ele se incomoda profundamente, porque aquilo diz que ele é burro. E não que ele está num estado atual em que ele está burro e que ele pode melhorar, entendeu? Ele não enxerga isso. Já eu nunca me importei muito com essas coisas. E aí, como a autora diz, isso tem a ver com a mentalidade de crescimento. Eu sempre quis era crescer, era me desenvolver. Passar no ITA, eu entendi que seria uma consequência desse processo de crescimento. Depois eu não me interessei mais por isso. Mas ser aprovado em primeiro lugar na FMG foi uma consequência desse processo de crescimento. Sacou a ideia? De estar ali estudando, lendo pra cacete, tendo repertório e tal. Eu lembro, achei legal pra caramba, bicho. Eu não tava estudando, igual eu te falei pro Enem. Eu fiz a prova, e por exemplo, na prova de linguagens, de história, nossa, cara, tinham altos autores que talvez a maioria de vocês só vê eles na prova, que eu tinha lido os caras. Pô, achei legal, nossa, que doido. Aí eu saí pra trocar ideia com outro amigo, nossa, você viu o texto de quem? Não, nem sei quem era. Ninguém sabia quem era ninguém, cara. Porque tava todo mundo estudando pra fazer uma prova. Ninguém tava focando em crescer, em se desenvolver intelectualmente, que é o nosso grande lance aqui no Universo Narrado. Então, o ponto é, bicho, não tô falando que o Enem é fácil, é difícil, é ser aprovado no curso X, Y, Z, a concorrência muda, mas a prova em si não representa um grande desafio intelectual, cara. Se você está se formando no ensino médio, 18 anos e tal, e o máximo que você quer dar conta é aquilo, cara, o nível intelectual é baixo, você quer se desenvolver, se você quer crescer, cara, sobe um pouco mais o nível. E se você subir mais o nível, passar na prova vai ser só uma consequência. É o que a gente fala aqui no Universo Narrado. A nota é uma consequência. A gente fala isso pra caramba aqui pros nossos alunos e tal. E eu acredito genuinamente nessa parada aí, bicho. O negócio é focar no crescimento, no desenvolvimento. E eu já vi dezenas de alunos meus que eu dava aula em turmas militares, todos eles passavam em medicina nas federais e no próprio Universo Narrado, cara. Lá, o nosso foco é no desenvolvimento. E aí, a gente tem um monte de aluno aí que acerta mais de 90% em física e matemática, gabarita física e matemática dos vestibulares que você imaginar. Enem, Unicamp, Unesp, blá, 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 provas militares, e cara, isso aí pra mim é uma consequência, um efeito colateral do processo pelo qual a gente quer que eles passem. E olha que foda, muito antes de ter muita clareza em relação a isso, é isso que a gente vai fazer aqui no Universo Narrado há mais de 3 anos, bicho. E aí, pra concluir, um lance que é legal, ela mesmo diz isso, o indivíduo da mentalidade fixa, ele quer ser alguma coisa. Eu sou inteligente, eu sou o cara que passou, eu sou, entendeu? Porque a mentalidade dele é fixa. Então ele tem que fazer coisas para sustentar a imagem daquilo que ele acha que ele é. Porque se essas coisas não sustentam, as coisas estão dizendo na verdade que ele não é aquilo. Entendeu? A mentalidade do cara é fixa, não é de crescimento. Já o indivíduo da mentalidade de crescimento, ele não quer ser, ele quer sempre se tornar. Eu quero me tornar alguém melhor, eu quero me tornar alguém mais inteligente, eu quero me... Você entendeu? O foco do cara tá sempre no crescimento, no desenvolvimento. As eventuais conquistas são efeitos colaterais dessa jornada que ele trilha, mas o foco do cara tá o tempo inteiro na jornada. Não sou eu que tô dizendo isso, hein? Foi a própria autora, mas eu enxergo isso nitidamente ao longo da minha história. E aí, vamos lá, como eu disse, tinha prometido, né? Vocês aí,
Como eu disse, muitos aí me acham muito inteligente e tal, não sei se porque, eu desenrolo umas ideias aqui legais, eu falo de umas coisas meio intelectuais, eu cito Dostoiévski, eu leio Guimarães Rosa, cara, eu já li uns 500 livros aí nos últimos anos, eu já passei em primeiro lugar em vestibular, eu fiz um mestrado, me formei na faculdade, fiz umas coisas legais aí, mas cara, se você for, assim, eu aqui, sendo sincero, rasgando o coração aqui, abrindo o verbo com vocês, eu me considero um indivíduo razoavelmente burro, mas que segue se esforçando para aprender alguma coisa, para se desenvolver intelectualmente. Sacou? Então eu tô aqui porque talvez você fale, porra, o Guizoli sabe física pra cacete, meu irmão, talvez eu saiba mesmo, mais do que provavelmente qualquer professor que tá aqui na internet falando, ou a maioria desses, isso de novo não tem a ver com ego. Não tô falando que eu sou melhor do que os caras, não, mas eu sei que eu estudei mais do que os caras, bicho. Sacou? Eu dei aula nas melhores escolas do país, eu tinha estudado mais do que os caras, eu sabia mais do que eles, eu dominava mais do que eles. Porque eu sou melhor não, porque eu me desenvolvi mais do que eles e tal. E eu tô lendo aqui, cara, sempre física, eu pego um negócio e falo, cacete, eu tô dando uma aula de um negócio, eu sei que eu já dou aquela aula de um jeito muito foda, que eu nunca vi aquela aula, ela já é totalmente diferente, quem é nosso aluno sabe, tá acostumado a ver essas aulas, mas tem um buraco ali que eu falo, cacete, como é que os caras fizeram? E um detalhe que ninguém percebe, mas eu percebo. E eu começo a mergulhar nos livros, cara. Aí eu abro o Galileu, o Newton, como é que esse cara construiu essa ideia? Porque antes dele teve aquele cara que fez aquela ideia, mas qual que é a conexão e o salto? E é isso, cara, eu sigo me achando razoavelmente burro. Eu não sei, eu tenho expectativa de que talvez uns 10 anos daqui pra frente, né, eu me sinta alguém um pouco mais inteligente, menos ignorante, mas é isso, no fundo, o lance é que quanto mais eu leio e estudo, mais eu vou percebendo o quão ignorante eu sou em um monte de coisa, então eu acho que esse lance, né, é a jornada. O que me motiva sempre é o quê? É nunca chegar lá. Eu não quero ser um jeito. O que me motiva é estar o tempo inteiro aprendendo alguma coisa. O foda é que quanto mais eu leio e aprendo, bicho, mais eu vejo que tem um monte de coisa que eu não sei, mas isso me motiva, né? O meu motivador na mentalidade de crescimento é essencialmente esse, né? É o crescimento, é o que você pode construir, é quem você pode se tornar, é o tornar a ser e nunca o ser em si, né? Porque esse aqui é o fixo, né? O tornar a ser é o tempo inteiro evoluir. Então, bicho, minha conclusão aqui pra você é, eu fico feliz, bicho, de ter lido esse livro e percebido que há anos o que a gente faz aqui no Universo Narrado em alguma medida é isso. O recado final é, a inteligência e qualquer habilidade é desenvolvível. Pode ser que tenha um indivíduo ali que estuda com você, que ele é melhor em matemática. Talvez ele tenha um tato natural um pouquinho melhor do que você, mas, meu irmão, no trabalho, no esforço, você supera esse cara, mas é muito fácil. Sacou? Supera. A inteligência é um músculo, sacou? Você consegue desenvolver, crescer esse negócio e aprender qualquer parada que você quiser. Não sou eu que estou falando isso aqui não, irmão. É a pesquisada, 30 anos de pesquisa dela levaram ela a concluir isso. Poderíamos trocar mais ideias sobre o livro aqui, mas acho que não é o caso agora. Se você quiser mais conversa sobre isso aqui, vocês comentem aí embaixo. E o recado final é, meu irmão, vamos deixar de ser burro. Sacou? Deixar de ser burro é possível, mas você precisa encarar o desconforto. Escolher coisas mais difíceis para você crescer diante delas. É isso que a gente sempre fez no Universo Narrado, é o que a gente vai continuar fazendo. Enquanto, querendo ou não, bicho, a galera que dá aula pro ensino médio, pro Enem, sempre vai no mais superficial de todos, em cantar musiquinha, vamos decorar uma formulinha, cara, aqui a gente sempre foi no caminho mais duro, cara. Nós vamos entender a forma, nós vamos destrinchar, nós vamos abrir a matemática, nós vamos entender como é que funciona. E ela fala isso aqui pra cacete, cara. O estudante de mentalidade de crescimento, ele quer sempre entender, ele quer, e esse cara conquista muito mais resultado. O de mentalidade fixa, não, ele foca só em memorizar e decorar. Ela cita esse exemplo. Enfim, a conversa já tá longa pra cacete, mas você entendeu aí, né, bicho? Vamos lá, vamos buscar crescer, beleza? Deixar de ser burro, encare coisas difíceis, não se satisfaça com o que é cômodo e confortável, o crescimento ele não mora ali. Sapere aude.